Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar hoje com o livro Na Estante Viva, o livro Velhas Igrejas e Subúrbios Históricos, que a gente começou no outro episódio, e a gente vai falar hoje sobre os subúrbios históricos. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, o tanto que tem no livro falando sobre igrejas e o tanto que tem falando sobre subúrbios, né? Então, se você pegar o livro, vou colocar assim, desse lado do começo até a página do começo até a página 178, ele fala sobre as igrejas, né? E da 178 em diante até a página, deixa eu ver quantas páginas tem aqui, 262, ele fala sobre os subúrbios. E são estes os subúrbios que ele fala: Monteiro, Apipucos, Passagem da Madalena, Casa Forte, Jiquiá, Beberibe, Afogados, Poço da Panela, Torre, Campo Grande, Estrada dos Remédios, Dois Irmãos, Casa Amarela, Pina, Várzea, Ponte de Uchoa, Tegipió. E esse livro, como eu falei, ele foi feito na imprensa universitária da UFPE. Aqui está a parte da bibliografia. Estranho que a bibliografia dele vem atrás, a parte, o registro bibliográfico dele, né? Aí tá aqui, né, que ele é de 1970. E ele é um livro incrível, né? Eu falei, ele inclusive tem prefácio de Gilberto Freire. E aí, como ele escolheu trabalhar os subúrbios históricos, ele conta a origem de cada um dos bairros, né? Eu posso até dar um apanhado para vocês, que ele é bem interessante para quem quer estudar a formação dos bairros recifenses, né? Assim, a partir de quando, né? Eu posso até, eu vou ler aqui uma coisa bem curiosa para vocês, né? Ele começa pelo Monteiro, né? Que ele fica perto de Dois Irmãos. Inclusive, o bairro de Dois Irmãos, ele tem a origem dele bem próxima eu vou falar sobre o bairro de Dois Irmãos, né? A história que eu vou contar para vocês. E ela tem uma origem bem próxima dali da área de Camaragibe, que ali era uma área só. Então, Camaragibe pegava por ali pelo onde a gente chama hoje de Apipucos, né? Não tinha divisão de nomes dos bairros. Então você pegava por Apipucos ali, por isso que dizem que, assim, na época, quando a Branca Dias, ela fazia as suas reuniões, ela fazia reuniões para judeus, né? Não católicos, né, que estavam tentando manter a fé judaica em oculto. Ela fazia reuniões secretas na sua casa, ali no início de Camaragibe. Mas essa área toda, pegando do Açude do Prata, né, que tem esse nome por causa da lenda da Branca Dias ter jogado as suas pratarias lá quando veio a Inquisição aqui em Recife, que essa história não procede, porque ela já tinha falecido na época que a Inquisição chegou aqui, né? Pelo livro Nos Tempos do Visitador, ele fala bastante a respeito disso, que quem foi levado para lá, ela foi queimada em efígie, ou seja, foi levada uma imagem dela lá, e ela foi queimada, essa imagem, para mostrar que ela sofreu o repúdio da Igreja Católica, e filhos dela foram mortos na Inquisição, né? Nos autos de fé, lá na Espanha. E ela já era falecida na época, ela não estava mais entre nós. Mas diz, né, a lenda que ela jogou as pratas ali. Então, Camaragibe, Dois Irmãos, Apipucos, eles eram uma área só. Depois foram recebendo o nome, né, de bairros, né, os nomes dos bairros deles. Então, Monteiro, ele é um dos bairros mais antigos que tem lá, né. Aí depois vem Apipucos, né, ele está falando sobre no caminho de Dois Irmãos, ladeado pelo Riacho Amoroso, que tem o seu nome, o Riacho de Apipucos, né? Fala e mostra, inclusive, aqui, olha, aqui temos também uma litogravura, né? Mostrando o subúrbio de Apipucos aqui na época, em 1880, por aí. 1847, desculpa, tá? Aqui a gente tem até se vocês olharem, vocês vão ver aqui uma carrocinha, tá vendo? Isso aqui era tipo um ônibus que percorria a cidade. E ele pertencia ao seu Cláudio do B. Ele tinha uma empresa de ônibus, digamos assim. E depois, agora há pouco, foi que eu vim descobrir, através da CEP, que eu comprei um livro maravilhoso que eu vou trazer para mostrar a vocês,
que ele também era fotógrafo amador, então tem várias fotografias do Recife do século XIX nesse livro, que eu tive a oportunidade de adquirir durante a Bienal do Livro de Pernambuco de 2019, né? Que 2019 eu estava lá em exposição na Bienal, estava trabalhando, levei meus quadrinhos, levei material meu para vender lá na Bienal do Livro de Pernambuco. E lá também a gente sim, né? A gente vai para a Bienal do Livro e a gente tá vendendo e tá comprando também. Então eu comprei muita coisa legal na Bienal do Livro de Pernambuco. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui ele fala sobre a Passagem da Madalena. Passagem da Madalena, na realidade, hoje em dia é o bairro da Madalena, né, gente? A Passagem da Madalena é o bairro da Madalena que fica junto à torre. Esse bairro, ele tinha uma passagem porque lá você pegava barcaça para ir para outros lugares, tipo para você ir para Conde da Boa Vista, por exemplo, que na época era o caminho novo, né? Você ia de barco, você passava por ali de barco. Casa Forte, que fica junto também de Monteiro. O Jiquiá, que ele é um pouco além do Afogados. Afogados foi um dos primeiros bairros de Recife, porque ele já tinha sinal de ser um bairro, já era uma organização mais ou menos de bairro na época holandesa, quando tinha uma estrada, a Estrada dos Afogados, que você passava por ela e se você não tomasse cuidado, você tinha uma área que enchia e se você passasse por lá, você corria o risco de morrer afogado realmente, porque o rio enchia, o rio Beberibe, e você poderia ficar submerso sob a água lá em Afogados, né? Aqui Beberibe, que também é próximo. Eu tô aqui olhando, folheando, né? Afogados, que aqui tá falando do bairro de Afogados, né? A formação do bairro de Afogados. Poço da Panela, que é outra área próxima de Casa Forte. Se você chegar em Casa Forte, Parnamirim, você saiu da Madalena, você vem pela Torre, bairro da Torre, ele também fala aqui. Você tem Parnamirim, Parnamirim é outro bairro, você passa Parnamirim, vai para Casa Forte. Casa Forte você pega Apipucos, de Apipucos você pega Dois Irmãos, e dali você pode pegar a BR e você pode chegar em Camaragibe. É interessante que agora com a traça moderna das ruas, a gente tem menos possibilidade de chegar, é mais difícil você chegar do que antigamente, quando era tudo bem rente, né? Então aqui ele fala do Poço da Panela, né? Poço da Panela é a área onde dizem que era assombrada pelo lobisomem de Casa Forte, que ele atacava as pessoas lá no Poço da Panela, quando as pessoas iam lá lavar roupa, né, gente? Então tem essa história do lobisomem. A torre, ele tá falando aqui do bairro da Torre, que justamente é por conta de uma torre que era construída lá. Os nomes são muito assim, de acordo com os nomes dos bairros de Recife, de Pernambuco, de Recife, são muito de acordo com características, né? Daqui a pouco eu vou ler sobre Dois Irmãos para vocês. Mas assim, por exemplo, Casa Amarela, que é um bairro daqui, é porque quando você chegava numa casa da cor amarela, você chegava no bairro. Dois Irmãos, é por causa de dois irmãos que moravam juntos, bem juntos, em Dois Irmãos, né? Ali naquela região que agora é conhecida por Dois Irmãos. Torre, por conta de, obviamente, uma torre, né? E por aí vai. Os bairros tinham esse nome, né? A Boa Vista é por causa do Barão da Boa Vista, que morava lá, né? Numa casa. Estrada dos Remédios. Dois Irmãos. Eu vou ler para vocês a história de Dois Irmãos, que é bem interessante, tá certo, gente? Então, Dois Irmãos. Viva o seu Toné e seu Coló também. Viva os dois irmãos que se querem muito bem. O engenho Dois Irmãos, que não mais existe, foi levantado em local que não conseguimos determinar, em terras que tinham pertencido ao engenho de Apipucos, isso nas primeiras décadas do século XIX. Hoje a gente já sabe, né, que ele fica exatamente ali onde é a Companhia de Águas Beberibe, a primeira companhia de saneamento que a gente teve, né, aqui em Recife. Era um engenho moderno movido por força hidráulica, cuja água caía de uma levada do rio de Apipucos no grande trecho que passava pelas terras do engenho, indo após lançar-se na margem esquerda do rio Capibaribe, ainda dentro da propriedade. Eram seus proprietários no regime de consenhoria, ou seja, os dois eram proprietários, os irmãos Antônio Lins de Caldas e Tomás Lins de Caldas, muito amigos e unidos. O primeiro fora capitão da força da linha quartelada no Recife,
onde desenvolvia também a grande atividade política. Em 1831 retirava-se para sua propriedade acima de Apipucos e onde passou a viver unicamente cuidando dos seus serviços de terras, conforme rezam as crônicas. Quanto ao outro, foi mais entrosado na participação política, chegando a tomar parte ativa na Revolução Pernambucana de 1817. Fazendo parte do grupo chefiado pelo patriota Padre Antônio do Souto Maior, caiu prisioneiro das forças de Luís do Rego após as lutas travadas em Pindoba. E voltou em 1821, né? Do seu registro na cadeia em Salvador, segundo Pereira da Costa, consta o seguinte: é acusado de ir aos clubes e andar com listas e granjear rebeldes, de dizer que já anda prevenido com gente para a revolução que devia ser no dia 6 de março, dia todas as batalhas do Sul. Não sei se vocês viram um vídeo que eu falei sobre a noiva da revolução, mas é justamente sobre isso, sobre a revolução pernambucana que foi deflagrada no dia 6 de março, né? Cadê? Aí era o seu Toné, né? O capitão Antônio, era mais conhecido como Capitão Coló, e seu irmão igualmente apelidado de seu Toné. Durante as festas de botada do engenho Grandes Fogueiros, ali se realizavam, reunindo muitos amigos e vizinhos com suas famílias, idos do Recife e de outros engenhos próximos, constando até as mesmas dos noticiários da época, inclusive do folclore. Viva seu Toné e seu Coló também. Vivam os dois irmãos que se querem muito bem. Então, gente, o que que acontece? Esses dois irmãos têm uma história muito... Aqui também tá falando sobre o Riacho da Prata e falando sobre Branca Dias. Mas esses dois aí, eles viviam em, digamos assim, quando eles casaram com uma moça, e aí eles gostaram da outra irmã, e gostaram da outra irmã, e gostaram da outra irmã, e terminou vivendo todos eles em regime de comunhão, onde eles dividiam as esposas. Ok, gente? É uma história muito trash, que eu até contei um pouco a respeito no meu site do Sombras do Recife, quem quiser dar uma olhada lá. Então, justamente, você procura dois irmãos, você vai encontrar a história, né, do relacionamento aberto que eles tinham, né? Trisal, o que é trisal? Trisal, naquela época, eles não eram trisal, eles eram quadrisal, não sei, um sextirisal, eu não sei como falar a palavra, mas eles viviam em comunhão, em regime de comunhão e compartilhando as mulheres um com o outro, né? Era um negócio muito, assim, foi muito criticado na época, mas vocês encontram no meu site a história completa a respeito disso, numa parte que eu escrevi sobre o bairro de Dois Irmãos, essa situação. Isso em pleno século XIX, tá, gente? A gente se acha moderno hoje, ok? Então, vocês vão encontrar essa história lá no site. E assim, né, esse livro daqui eu recomendo bastante, vocês podem encontrá-lo também, né, na estante virtual, é fácil de vocês acharem na estante virtual, e eu acredito nessa faixa de preço, R$12, R$13, não passa muito disso não, porque os livros lá, eles são muito antigos, né, esse aqui é de 1970, então deve estar nessa faixa mesmo, quando eu compro um livro mais antigo, eu compro nessa faixa, tá certo, gente? Quem gostou do vídeo, pode me seguir aqui no IGTV, através do Instagram do Sombras do Recife. Pode seguir no YouTube. Eu também tenho vídeo lá no YouTube, eu também uplo lá no YouTube. E nas outras plataformas eu coloco coisas diferenciadas. Então, para cada plataforma, para cada rede social do Sombras do Recife, eu tenho uma coisa diferenciada. Então, eu agradeço muito se vocês puderem seguir pelo IGTV ou pelo Instagram, ou seguir pelo YouTube, compartilhar esse vídeo. E eu já vou agradecendo logo de coração por vocês estarem acompanhando essa série comigo. Um beijo e até a próxima.